Muito bom dia a todos. Vamos dar início a uma outra reunião de Câmara. O Sr. Presidente não está em representação do município em Guerrande. Penso que o vereador também se fez substituir o vereador Mário pela vereadora Célia. Seja bem-vinda. É pela primeira vez aqui esta reunião de Câmara neste Executivo. Não sei se há alguma questão antes da ordem do dia. Se faz favor. Antes de mais, cumprimento a Sra. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, estimado público. Trazia aqui uma questão que já em outras reuniões também levantei, que tem a ver com o processo de obras, o número 87/2005, que veio em março. Foram levantadas algumas questões. Voltei novamente há cerca de 2 semanas a questionar sobre este processo. E o que acontece é que continuamos sem que este processo venha, e era supostamente para solicitar um parecer. Curiosamente, é interessante, é que este processo é da Tormuz e não quer sequer pensar que possa ter a ver com alguma represália ao senhor ex-vereador do mandato anterior, Carlos Nóbrega. Porque ele, e parafraseando as palavras dele, havia esqueletos escondidos. Eu espero que o facto de não vir o processo à reunião de Câmara, com a celeridade que se deve, não tenha a ver com nenhum esqueleto escondido. Depois, outra questão também prende-se, precisamente, e quero fazer aqui, o Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia está presente, quero-lhe fazer um pedido de desculpa em nome dos vereadores do Partido Socialista. E porquê? Porque o subsídio que foi solicitado em abril, pelos vistos, continuamos sem que tenhamos esse subsídio aqui a vir à reunião de Câmara. E quando nós solicitamos a comparticipação de 100%, se calhar se tivéssemos aprovado os 50%, se calhar já tinha, e agora nada é nada. Portanto, e ficavam por aqui. Mais alguma questão? Eu gostaria... Sim, se faz favor. Que já é um assunto recorrente e tem que ver com esses cartazes deprimentes e ridículos que a coligação do PSD com o CDS-PP colocaram aí em dois pontos do Conselho. Queria saber se já estão ou não estão licenciados, já tinha perguntado, se esses cartazes estão devidamente licenciados. Obrigada. Não acompanhando diretamente o pluro do urbanismo, sei que o processo é de facto da Tormuz e, pelo contrário, veio já 2 vezes à reunião de Câmara, já foi retirado 2 vezes, penso eu, e foi retirado sobre as dúvidas sobre o interesse público de renovar aquele alvará. Penso eu que era esse o teor do processo. De maneira alguma, pois se ele veio, se era uma vontade do Executivo, em situações excepcionais, considerar a possibilidade da sua renovação, considerando também os processos conexos, e penso que, e bem me lembro que foi o Sr. Vereador Dr. Estevães que alertou para as suas dúvidas em relação ao considerar ou não de interesse público, mas o Executivo, o Presidente e Vice-Presidente não tinham dúvidas, e o PS também, se não tem dúvidas, pois o processo pode vir novamente, porque isso é uma vontade manifesta do Executivo, sim ou não. Portanto, eu vou pedir para ele que ele seja reintegrado novamente para que se possa decidir. Quanto à Santa Casa da Misericórdia, eu vou trazer uma proposta aqui à Câmara para saber daquilo que está no orçamento para o apoio às instituições, e considerando aquilo que já foi decidido e assumido publicamente, nomeadamente para a BESFA e para a Cegonha Branca, onde é que vamos retirar a verba para começar a reforçar outros apoios que aqui há a vontade do Executivo de liberar. Irei trazer a lista e então vão dizer onde é que se retira e qual é o critério, porque nunca foi este o critério deliberado no apoio para as IDES, desta forma, e acho que devemos ser coerentes, e nós estamos aqui para apoiar, obviamente, a construção do lar e a ampliação do lar
e também a construção do lar de Alzheimer. É um compromisso político, faz parte da nota introdutória estratégica do Plano Plurianual de Investimentos, sobre o qual mereceu um voto contra e 2 abstenções. Portanto, isso faz lá, está lá bem explícita a nossa vontade de apoiar. Assentámos também a área da reabilitação urbana num foco muito importante para a regeneração da antiga fábrica do Pinhão, por forma a que se pudesse ir buscar fundos através do IFRU para a realização dessa obra. Portanto, há uma grande vontade de seja apoiado, mas também temos de ter cuidado sobre aquilo que está no orçamento e quais são as verbas. Portanto, não é uma questão de má vontade, seria ótimo se pudéssemos distribuir, apoiar a todas as IPs e todos os que fazem trabalho público para a comunidade. Quanto aos cartazes que o Sr. Vereador diz deprimentes e ridículos, vou pedir para verificar, para trazer informação útil, porque não tenho. E gostaria de dar 2 notas, uma de esclarecimento, porque pode ser indutora de alguma má interpretação. Hoje de manhã segui um e-mail para os senhores vereadores para uma reunião no local em Onde-Leite, sexta-feira, para discussão de um projeto ajusante da barragem. E como isso pode ser indutor de alguma desinformação, para que não haja ruído, eu vou esclarecer. Nós pedimos à Agência Portuguesa do Ambiente que viesse a Castro Marim a semana passada para saber como é que podemos limpar a ribeira e quais são as técnicas que nos podem ser autorizadas para limpar sistematicamente a ribeira, aqueles limos e para que aquilo tenha outra regeneração. E também, na sequência do que já tínhamos pedido em outubro, por escrito, e que já nos emitiram o parecer e que nós ficámos de entregar num dossiê completo com todos os documentos, aproveitámos o momento para discutir o que é que ele disse pode fazer, e vieram 3 técnicos da APA. Eu não estive presente, teve aqui o engenheiro Vítor e teve o Presidente da Junta e teve o Sr. Presidente, e para que se possam pronunciar objetivamente temos que ter um desenho de uma pequena requalificação que possa ser ali feita em função daquilo que foi a reunião. E então temos que começar a trabalhar nesse projeto, nesse desenho para entregar à APA. Também porque foi essa a nossa proposta política quando trouxemos o Centro de Atividades Náuticas, que é fazer o Centro de Atividades Náuticas, mas também fazer uma requalificação ajusante. Essa convocatória, para não se sintam à parte deste processo que agora nasce, ainda não temos nada, vamos só lá com um técnico para equacionar o que é que pode ali ser feito face às orientações da APA, só que a convocatória pode induzir em erro, podem pensar que é aquela reunião que ficámos de fazer para o Centro de Atividades Náuticas. Não é a mesma coisa, mas é um passo necessário para que possamos depois ter a outra reunião com informação mais útil. Também gostaria de fazer um apelo à Câmara Municipal e aos presentes, porque penso que todos foram, dos presentes não sei, mas do Executivo, todos fomos subscritores da petição entregue à Assembleia da República por causa da requalificação da 125. A Assembleia da República vem ouvir os peticionários hoje no Centro Cultural António Aleixo, mais do que as milhares de assinaturas que entregámos e que é muito importante, era importante também estarmos em representação unida do território. O fundo não vai ser ouvir a autarquia, eu vou ter assento com tempo muito limitado para intervir, mas a ideia é ouvir os peticionários. Portanto, o relator, o deputado que foi designado é o deputado Cristóvão Norte, não tem qualquer correlação política ou partidária, tem a ver com uma designação para fazer a audição dos peticionários, e acho que era importante estarmos e que as pessoas também se possam fazer ouvir e também demonstrarmos um apoio grande a este movimento cívico que fez um trabalho muito importante na recolha destas milhares de assinaturas, e a nossa presença é um reconhecimento também desse trabalho e tentarmos de alguma maneira fazer-nos ouvir e também exigir medidas se calhar mais emergentes, como por exemplo o resgate deste troço da 125 a favor das infraestruturas de Portugal para que se possa iniciar a obra, ou suspensão das portagens neste troço de David Infante, porque de facto é difícil, sentimos altamente periféricos e o que nós queremos é uma solução, e acho que devemos estar unidos nesse pedido à Assembleia Não havendo mais questões. Permite-me, Sra.
Vereadora. Sim, sim, só favor. Só para uma ligeira correção àquilo que a Sra. Vereadora disse, eu não tive dúvidas no que se refere ao processo que veio à Câmara para a renovação do licenciamento da Tormuge. A senhora disse que foi retirado face às minhas dúvidas. Eu não, que eu saiba, não apresentei quaisquer dúvidas. Eu disse que aquilo que ali estava era ilegal, como já foi tratado da mesma forma a questão do processo do Sr. Alexandre Laurent, que eu tinha colocado dúvidas. Não coloquei dúvidas, eu disse, isto é ilegal. Portanto, simplesmente, e disse porque é que era ilegal na circunstância. Portanto, é só para que ocorra essa pequena correção, que é de alguma importância. Obrigado. Muito obrigada, pois eu tinha consciência disso, mas também não me senti legitimada para o fazer dessa forma, pois as dúvidas encerram também essa certeza da ilegalidade. Mas ele virá novamente, porque nós continuamos com a convicção que pode ser deferido se a Câmara assim o entender. Se não entender, não será. Muito obrigada. No ponto de informações, temos o resumo diário de tesouraria. Temos em operações orçamentais 2.399.599,56 € e operações não orçamentais 628.752,48 €. Então, passamos ao ponto 2 da ordem do dia. Construção da ciclovia da Estrada Nacional 122, trouxe Castro Marim, Vila Real, Santo António, erros e omissões. Abertas as propostas, decorrido o prazo para a apresentação de pedidos de esclarecimentos e dos erros e de omissões, temos o relatório do júri. Alguma questão sobre este assunto? Não havendo questões, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 3, execução do subsistema central de adoção e distribuição de água, segunda fase, ratificações. Sabendo que existe uma unanimidade na concordância sobre esta obra, pensei que também, em abono do tempo que temos que recuperar, que não havia problema de maior em fazermos estas aprovações de coordenador de segurança e todos os atos que estão inerentes à consignação da obra. Alguma questão sobre esta ratificação? É só dizer, Sra. Vereadora, apesar de termos reuniões semanalmente. É verdade, só que para termos reuniões semanalmente também temos que agendar os assuntos com 2 dias úteis de antecedência. Isso implicaria, portanto, isto já produziu efeitos e significaria que só para a semana é que poderíamos ter o assunto para decisão e assim ganhamos 1 semana e meia, e é importante, considerando os prazos que temos para executar a obra. Todos os prazos são importantes e na soma de muitos destes atos podemos perder muito tempo. Muito obrigada. Para quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 4, reembolso dos cadernos de atividades primeiro ciclo. Alguma questão? Não havendo questões, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 5, ciclo anual da revisão tarifária 2018. Há alguma questão sobre esta proposta que já tinha vindo à Câmara e que foi retirado pelo motivo, na altura apresentado pelo Dr. Estevães, que tinha a ver com a necessidade da alteração primeiro do regulamento, mas isso só vai ter efeitos em 2019, essa alteração, e como tal, esta revisão, a decisão sobre a revisão do tarifário nestas condições é urgente em termos do ERSAR e por isso tem que vir independentemente dos efeitos da outra adaptação ao regulamento. Há alguma questão?
Vereadora, é capaz de me... confirma-me esta afirmação aqui portanto, o teor desta afirmação na informação do coordenador técnico de que propõe que a Câmara Municipal aprove a não atualização dos tarifários de 2017? Sim. Para 2018. Provavelmente a redação está a querer dizer que é de 2017. Percebo a sua questão, agora que me obriga a refletir sobre ela. Mas, ou seja, é não alterar os tarifários de 2017. Naturalmente que não há de ser isso. Não é? Não, mas não tem problema. Quem vota contra? Seguramente que não é. Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta... Ponto número 6 da ordem do dia. Proposta número 226. Venda ambulante de pão. Requerente Manuel José Afonso Gonçalves. Alguma questão? Aqui a única questão que me parece razoável é incitar o Executivo a, de uma vez por todas, ter um regulamento de venda ambulante, que me parece que já vai sem tempo, não é? Muito obrigada. Também concordo que temos que fazer um esforço para regular estas atividades, mas nem sempre é fácil ter equipa para o fazer. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 227, pedido de apoio para pagamento de ressonância magnética, conforme a informação da Ação Social. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 228/2018, licença especial de ruído para divertimento público e licença de funcionamento de recinto itinerante, pista de carros de choque, proposta de intenção de indeferimento. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 229/2018, atribuição de cartão municipal do idoso. A proposta é a atribuição de 4 novos cartões do idoso. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 230/2018 é uma proposta para a renovação de umas dezenas de cartões municipal do idoso no âmbito do regulamento. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 231/2018, abertura de procedimento concursal, um assistente técnico para a Unidade Orgânica de Ambiente e Serviços Urbanos e Urbanismo. Estes acrónimos, Unidade Orgânica de Administração Urbanística, Ambiente e Serviços Urbanos. Se é que está correto. Alguma questão? Sim. Se faz favor. Parece-me que atravessamos o período do boom urbanístico com os técnicos que hoje, com os assistentes administrativos que hoje a autarquia tem. Penso que seria muito mais justificado a contratação neste momento de fiscais do que propriamente estes profissionais. É conhecida a minha posição em relação à maioria destas contratações. Estamos a criar uma dificuldade em termos de futuro para a Câmara Municipal e para a autarquia, para o município, que vai ser difícil de resolver e que vai criar um conjunto de encargos
em termos daquilo que é a despesa corrente da autarquia, que vai ter os seus reflexos, seguramente, e vai ter o seu peso. Eu vou-me abster nesta votação, como tem sido habitual neste tipo de situações. Muito obrigada. Eu gostava de lembrar que, com certeza, se saberá, e melhor do que eu, que este serviço já teve 4 administrativos, um engenheiro do território, mais uma engenheira, portanto, já teve mais técnico, mais estrutura do que tem neste momento, e o que acontece é que, ainda que a estrutura técnica seja curta, a capacidade de darmos resposta administrativa, de convertermos os despachos e as decisões em ofícios e dar entrada dos processos, está a levar um hiato de tempo grande em relação àquilo que consideramos razoável, e também esta necessidade. Neste momento só temos 2 pessoas nestes serviços administrativos. É curta e criminosamente utilizada, como sabe. O que é criminoso? Pois não sei, deixo à sua reflexão. Bom, então, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Proposta número 232/2018, Fundo de Maneio Extraordinário, representação do município em Guerrando. É uma proposta de ratificação, dado que já foi levantado este Fundo de Maneio. Alguma questão? A questão é a mesma de há pouco. É que queixamos-nos que temos reuniões semanais e depois não fazemos o trabalho de casa a tempo e horas. Tem razão, mas também gostava de dizer que nós só temos 4 dias úteis para trabalhar. Aliás, não são 4 dias, porque temos que produzir os documentos para a reunião de Câmara e depois, no dia a seguir, temos que fazer a distribuição desses documentos e temos que planear. Portanto, em termos práticos, temos cerca de 50 dias no ano, que são cerca de 2 meses e meio de trabalho a preparar reuniões de Câmara, e, portanto, estas coisas ressentem-se. Tem razão no que diz, que provavelmente o Fundo de Maneio até podia ter sido deliberado em janeiro, com muitas outras coisas, mas, olha, não foi possível, e com muitas outras coisas também não conseguimos. Eu gostaria de estar focada mais em coisas importantes para a dinâmica do Conselho, como, por exemplo, o plano número 1 da altura, o plano pormenor, que vamos fazer uma proposta para um plano pormenor para a Lupamar e um conjunto de outras coisas que me envolvem tempo, e depois temos que perder tempo, que é necessário, porque são os procedimentos necessários, nestes atos, e temos de estar aqui na reunião de Câmara, que penso que hoje, por exemplo, à tarde, vão estar os serviços focados em distribuir as decisões que foram aqui tomadas hoje. Portanto, eu gostava que entendessem que tem esse lado positivo, que é estarmos reunidos todas as semanas e que poderia ajudar no processamento da decisão. Só que para que isso possa acontecer é preciso um ajusante, a montante, uma equipa para estruturar propostas e depois a jusante a mesma equipa para distribuir as decisões. Portanto, não é um desrespeito para com a Câmara Municipal, é porque há coisas que não são mesmo possíveis. Permita-me que teça 2 ou 3 considerações àquilo que disse. Note, eu fiz uma breve censura, digamos assim, ao facto de algo que já está programado há meses ter vindo agora, mas o foco da censura tem que ver com o facto de tantos lamentos pelo facto de ocorrerem reuniões semanais e depois perder-se o tempo útil para tratar destes assuntos que já estão programados há meses. Depois, permita-me ainda que diga que a Sra. Vereadora tem, desde logo, uma tendência para não ficar sem resposta a qualquer tipo de situação que seja colocada. E muitas vezes vem para aqui remendar situações que são insuscetíveis de serem remendadas. Vem procurar tapar o sol com a peneira onde não é mesmo possível.
E depois há alguns exemplos que escolhe muito mal. Já na última reunião referiu aqui o plano de pormenor número 1 de altura, como se de facto a oposição tivesse alguma responsabilidade pela tristeza que tem sido o procedimento. Desculpa, lá, estamos a falar do fundo de maneio para Guerranda. E eu não quero abordar outro assunto, se quiser fazê-lo no período antes da ordem do dia, na próxima reunião. Não, mas então a senhora não traz aqui o plano de pormenor número 1 da altura. Não trouxe. Dei um exemplo. Já trouxe na última reunião como exemplo. É um mau exemplo, porque a senhora sabe tão bem como eu que o plano de pormenor número 1 da altura teve, desde a primeira hora, da parte do Presidente da Câmara, toda a reação negativa, que até andou a estudar a forma de reverter o plano. Nós sabemos todos disso, portanto, são maus exemplos e a Sra. Vereadora deveria escolher melhores exemplos. É só isso, Sra. Vereadora. Sim, com certeza. Eu relembro, em relação a estas situações da ratificação, que várias foram as que ocorreram no mandato anterior. E nessa altura não tínhamos reuniões semanais, tínhamos reuniões quinzenais. E foram tantos os assuntos que vinham constantemente para ratificação que os vereadores, nessa altura, várias vezes, colocámos a situação que não votaríamos os pontos que viessem constantemente para ratificação. Isso era uma prática habitual do Executivo já no mandato anterior. E tínhamos reuniões de 15 em 15 dias. Portanto, eu penso que essa prática não tem justificação, não tinha e não tem com qualquer argumentário. Há uma planificação anual, sabemos de antemão que estes assuntos têm que vir, que vão surgir, não são assuntos novos. Portanto, há que planear e há que gerir com os recursos que temos. Muito obrigada. Tentaremos ser melhor planeadores e mais eficientes no nosso desempenho e pedia também a vossa colaboração para que isso acontecesse. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A proposta número 233/2018, processo de obras número 0145/2018, requerente Gerson Binval. Aprovação do projeto de arquitetura e aprovação final do projeto para limpeza e movimentação de terras. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 234/2018, processo de obras número 0122/2018, requerente Filipa Maria Belião Ferreira Gomes Madeira, intenção de indeferir projeto de arquitetura. Alguma questão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Vereadora, é só dizer que, apesar de haver aqui uma alusão às falsas declarações do técnico autor do projeto, não estão assumidas todas as decorrências daquilo que a lei estabelece. Também já prestei informação de que é uma intenção de indeferir, se mantiver a posição do técnico sem as devidas correções, a estrutura irá proceder em conformidade. Mas isso é uma decisão do Executivo, é? É uma vontade da técnica subscritora para dar início ao processo. Uma vontade da técnica? Sim. Está bem, senhora. Não sabia que a vontade da técnica se podia sobrepor àquilo que a lei estabelece, mas está bem. A técnica só está a fazer um alerta, como durante muitas vezes e muitos processos em que são corrigidas peças, simplesmente não tinham alerta escrito, mas durante anos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 235/2018, processo de obras número 0105/2018, requerente Henrique Manuel Morgado Alfaiate, intenção de indeferir o projeto de arquitetura. Posso? Com certeza. Olha, queria chamar a atenção, desde logo, para o parecer jurídico que vem junto, que acho que deve merecer a melhor atenção do Executivo Municipal, o parecer jurídico que aí está.
E depois, não vai ser agora, mas provavelmente na próxima vinda do processo à Câmara, vai manter-se a situação e que tem que ver com a errada interpretação que os serviços vêm fazendo daquilo que é um piso. Parece que para os serviços técnicos da Câmara e também para o aconselhamento jurídico, basta que entre dois planos não existam mais do que 2,20 metros para não ser considerado piso. Eu digo que isto levado ao absurdo, poder-se-ia fazer um prédio com 50 planos destes que estávamos sempre a cumprir o plano diretor municipal. Portanto, acho que é hora dos serviços técnicos tentarem afinar esta questão, porque isto vai trazer problemas, seguramente. Muito obrigada. Vou pedir para ser reapreciado face às suas declarações. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 236/2018, Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Castro Marim, representantes do município. Tal como foi falado na última reunião, veio para conhecimento o despacho do Sr. Presidente ou a designação do Sr. Presidente em nome da Câmara dos representantes do Conselho Geral para o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, face à data em que chegou o pedido, e não houve aí mesmo comprovadamente tempo para fazer a proposta e, portanto, para que não houvesse um procedimento irregular da parte do município, tomou-se como bom o procedimento que tinha sido adotado anteriormente e para que não houvesse também outras interpretações, manteve-se a proposta de representantes que tiveram assento até então no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas, que seria o Presidente da Câmara Municipal, a doutora Clementina Castro, chefe de Serviços de Educação e Ação Social, e o professor Jorge Leandro Costa Neves, técnico de Desporto. Ouvi a proposta da senhora vereadora, a afirmação da senhora vereadora na última reunião, mas em todo caso este procedimento, não sendo a obrigação da Câmara pronunciar sobre ele, tem que estar sujeito à ratificação, independentemente de outras decisões que possam vir a ser tomadas. Alguma questão? Sim. Se faz favor. É assim, Senhora Vice-Presidente, como sabe, nós alertámos já na última reunião de Câmara, quando este assunto veio, que estava para informação, nós alertámos que ele estava sobre uma ilegalidade, porque o Sr. Presidente da Câmara não tinha competência para designar os representantes do município neste Conselho Geral de Agrupamentos, como tal. E nós falámos e focámos logo essa situação, da qual não concordávamos imediatamente, também porque não havia a representatividade das três forças políticas neste domínio dos representantes do município. Portanto, nós achamos que não tem qualquer sentido essa tomada de posição e muito menos para ratificação hoje. Portanto, nós, as vereadoras do Partido Socialista, vamos votar contra esta ratificação e desde já mantemos a nossa proposta de que a representatividade seja pelo Sr. Presidente, pelo elemento do Partido Socialista, pelo elemento do CM1, portanto, nesta representação e nesta nomeação dos representantes neste Conselho Geral. Porquê? Porque estamos a falar de um Conselho Geral do agrupamento de escolas que carece de opinião, que carece de intervenção, que carece de algumas competências na área, e nós pensamos que desta forma conseguimos ter uma abrangência e uma maior transparência nas decisões neste Conselho Geral do Agrupamento de Escolas. Portanto, os vereadores do Partido Socialista vão votar contra e apresentam a proposta que referimos e que vamos fazer chegar precisamente com os elementos que referimos. Muito bem, muito obrigada. Pois bem, Sra. Vereadora, eu perguntava-lhe, porque não percebi bem,
quais são as causas que justificam aqui o afastamento daquilo que a lei determina. Quais são as causas? Qual lei? A lei diz, de um modo muito claro, que é competência da Câmara Municipal designar os representantes, portanto, designar os representantes do município ao Conselho de Escola. Eu não percebi quais são as causas que justificam o afastar da norma. Muito bem. Então, nesse reparo que fizeram na última reunião, que não seria um ato do Sr. Presidente, como também não era anteriormente, mas também foi assim tomado, erradamente, e reconhecendo que era uma competência da Câmara, esta designação do Presidente da Câmara tinha que estar sujeita à ratificação. Daí a proposta hoje. As causas de não ter sido submetida à Câmara, o ofício subscrito pela Sra. Presidente do Conselho Geral chegou à Câmara Municipal, deu entrada dia 9/5/2018, sendo que teria que ser designada até dia 16 de maio. Se fizer as contas, consegue perceber que em tempo útil, ou que tivéssemos conseguido em tempo útil, não era possível converter numa proposta para vir à Câmara para que pudéssemos cumprir estes prazos, que depois, na sequência, tiveram logo uma reunião do Conselho Geral. Portanto, foi esse o motivo. Quem vota contra esta ratificação? Quem vota contra? Mas já terminou a sua explicação? Já. É que eu queria dizer alguns comentários à sua... muito bem. À sua... É que isto só estamos perante a ratificação de um ato do Sr. Presidente, que eu já percebi que não vai ser ratificado. Pronto, é tão simples quanto isso. Não, é porque parece-me que andamos aqui a brincar com coisas sérias. Porque na reunião de Câmara em que a situação foi apresentada, e não foi apresentada como se o Sr. Presidente da Câmara estivesse a usar uma competência da Câmara, foi apresentado como tendo sido um despacho do Sr. Presidente da Câmara à laia de quem tem competência para isso. Não foi, o Sr. Presidente não trouxe aqui um despacho no uso de competências da Câmara para ratificação. Tê-lo-ia feito na reunião lá atrás. Não. Veio-nos dar conhecimento de uma decisão que ele tinha tomado no âmbito de uma competência que não era dele, que era da Câmara. E, agora, depois de ter sido reparado, de ter sido afirmado que não podia ser assim, temos então uma proposta de ratificação de um despacho que nem sequer foi no uso de uma competência que não era dele. Parece-me que isto é de facto brincar com coisas sérias, não é? Eu não acredito que o Sr. Presidente da Câmara, que os serviços que assessoram o Sr. Presidente da Câmara, que quem mais se relaciona com estas matérias, não tenha percebido o que é que estava em causa para nos apresentar agora uma proposta deste tipo. Acho que isto é uma brincadeira de mau gosto. Só pode ser. Portanto, naturalmente que o meu sentido de voto é o mesmo da bancada do Partido Socialista e a seu tempo ver se há propostas, não há propostas, como é que é? Sim, Sr. Vereador. Senhora Vice-Presidente, já aconteceu nós estarmos limitados pelo tempo, e eu recordo a Eurocidade, e que nós, com toda a boa vontade, reunimos, o Sr. Presidente ligou, reunimos, decidimos e depois veio para a ratificação. Portanto, este era mais um assunto que podia ter seguido os mesmos moldes, mas não seguiu. O Sr. Vereador diz que é a laia do Presidente da Câmara. É que a laia foi a mesma de anterior designação enquanto o senhor era Presidente. Agora, não. O Presidente da Câmara, quando é necessário, pode avocar a si competências que os seus atos podem não ser ratificados. E aqui o que estamos é perante isso. Se a Câmara reconhece ou ratifica os atos do Presidente da Câmara. Como não houve aqui decisão nenhuma distinta
daquilo que vinha a acontecer na normalidade do Conselho Geral. Também não havia lá representação nenhuma política ou partidária, nem nunca ouvi falar o Partido Socialista nessa vontade em reunião nenhuma, em todas as que presenciei. Portanto, nem nunca ouvi falar nesse assunto em reunião de Câmara. Se calhar aquilo que pensámos que era uma normalidade, pois não é. Pela vontade da maioria que está aqui na Câmara. Portanto, aqui não é nenhuma brincadeira, há um ato que está irregular, foi alertado pelos senhores vereadores na última reunião, que não devia ser para conhecimento, a única forma de o trazer é para ratificação. Não havendo uma ratificação, pois há de ter que haver uma outra proposta que a senhora vereadora já disse que vai fazer. Aliás, na última reunião de Câmara, ela já a fez em nome do PS e do CM1 e do PSD. Já fez uma proposta em nome de todos, portanto, penso que também subscreverá. Agora, este ato, para ter consequência, ou tem validade ou não tem validade, a forma que eu conheço é sujeitá-lo à ratificação do órgão que tem a competência. Quem vota contra? Permita-me só, Sra. Vereadora, que eu diga o seguinte, é que eu lamento que a senhora passa a vida a desenterrar defuntos. Foi o senhor que falou. Não, a senhora que passa a vida a leia do Presidente da Câmara, que eu acho que é muito deselegante, sabe? O quê? Desculpa? Falou à leia do Presidente da Câmara. Não é à leia do Presidente da Câmara. A senhora não foi isso que disse. Não foi isso que disse. Interpreta invariavelmente mal aquilo que eu digo. Não foi isso que eu disse. Não. Vá ver o que ficou gravado. Sim. Vá ver o que ficou gravado e na próxima reunião peça-me desculpa. Não vale a pena. Em nome dessa elegância que invoca. Em nome da elegância que invoca, peça-me desculpa. Não lhe vou pedir desculpa porque estou bem ciente do que disse. Precipita-se daquilo que houve. Não, o que eu lhe disse é que a senhora passa a vida a desenterrar defuntos e está agora a trazer aqui algo que terá 8 ou 10 anos, no executivo em que a senhora participava, e o que me faz, de facto, o que me faz aqui algum constrangimento é que a senhora, nessa altura, não tenha tido a dignidade, não tenha tido a força de caráter, não tenha tido a independência, não tenha tido a capacidade de me chamar a atenção para dizer... Mas eu não lhe disse que estava errado. Para lhe dizer... Mas está errado, então, mas não percebe que está errado. Basta ler a lei para ver que está errado. Mas olha, não sabia. Nunca leu. Vá ler. Então, basta ler a lei para saber que está errado. Portanto, a senhora vem desenterrar defuntos quando deveria ter tomado posição nessa altura. Quer dizer, está a endossar uma crítica a si própria. Não percebe isso? O senhor é que não percebe que se está a criticar a si própria, porque o ato foi seu, a proposta foi sua, e não levar isso à Câmara foi uma decisão sua, para a qual nem sequer passou pelos vereadores. Portanto, não estou a perceber a sua atitude. Não vou enterrar defuntos, porque o defunto é enterrar era para falar sobre como é que se nomeou as pessoas para o Conselho Geral e uma série de histórias associadas. Portanto, o Conselho Geral é um órgão bastante importante, de representatividade alargada, cujo Executivo, cuja Câmara Municipal tem lá apenas 3 representantes, e bem, há outra vontade das instituições, da saúde, dos pais, dos professores, do pessoal não docente, e, portanto, a Câmara não tem que se envolver em tudo como sempre quis, em muitos momentos, envolver-se. Portanto, aqui o que eu trouxe e o que eu evoquei em relação ao passado foi o procedimento que se achou e que se manteve as mesmas pessoas, dado o curto espaço de tempo. Provavelmente nunca fomos sujeitos a um novo procedimento, ou não houve um outro ato em que fosse necessário designar outros elementos. Portanto, neste curto espaço de tempo, e lembrando o reparo da senhora vereadora, sabe, eu tenho uma lista de 580 assuntos urgentes que atualizo e, infelizmente, eu gostaria de resolvê-los todos da melhor maneira, da forma mais elegante, cordata, com os diálogos necessários. Nem sempre é possível. Este, por acaso, não é o assunto que tratei diretamente, mas... como tenho outros, também trato assim, porque à distância de um e-mail fora de horas, muitas vezes resolvo e se calhar gerava melhores vontades com a distância de um telefonema. Mas nem sempre é possível, porque temos muitas coisas para fazer, trabalhamos dia e noite e aqui foi um procedimento análogo. Não sei qual é... se houvesse aqui uma proposta muito distinta, eu aí conseguiria compreender que poderia ser... intuído ou sentido como uma desconsideração. Mantendo-se, portanto, não houve qualquer desconsideração, foi manter o procedimento que tinha sido tomado anteriormente, considerou-se como bom, não se questionou se estaria bem ou se não estaria bem,
E, portanto, aqui o que estamos neste momento a decidir é ratificação ou não do ato do Sr. Presidente. Quem vota contra? Quem se abstém? Reprovado por maioria. Proposta número 237/2018. Protocolo entre o município de Castramarim e a Santa Casa de Misericórdia de Castramarim, o Programa de Combate à Obesidade. Como sabem, este programa integrava um outro protocolo, que, ao não ter sido aprovado à época, este programa está desprovido da técnica da área de nutrição e de psicologia. É importante, há um conjunto de pessoas que continuam na expectativa de continuar com este acompanhamento. A interrupção já vai longa, já vai na ordem dos 5 meses e, como tal, mantendo-se o mesmo figurino, mas com a Santa Casa da Misericórdia. Pergunto, há alguma questão? Se faz favor. É assim, relativamente a este protocolo e em parceria com uma nova instituição, eu deduzo que ele tenha sido feito com base num copy-paste e penso que já tenham detectado que o cabeçalho, portanto, ainda menciona a Associação da Freguesia do Odeleiro. Relativamente ao protocolo em si, nós, vereadores do Partido Socialista e como profissionais de saúde, por coincidência hoje aqui presentes, pudemos constatar que este protocolo, e proveniente de um programa de promoção da saúde, que visa, no fundo, tratar ou prevenir algum tipo de patologia do próprio município, requer aqui de algumas alterações e que nós vamos deixar aqui questões que serão críticas construtivas. Nomeadamente no que toca ao objeto deste programa. Nós não conseguimos perceber, portanto, vamos dar continuidade. De qualquer modo, a instituição fica numa outra freguesia, portanto, estamos a falar numa instituição, neste momento, que vai ser parceira com a autarquia, que fica na freguesia de Castramarim. Uma das primeiras questões será onde vão decorrer, efetivamente, as consultas de nutrição e psicologia. Outra questão, e como aqui menciona muito bem, portanto, o projeto de Programa de Combate à Obesidade, através do funcionamento de consultas de psicologia, nutrição, prescrição de atividade física e, nomeadamente aqui, este acompanhamento médico, tem como objetivo diminuir o índice de massa corporal. Nós, quando falamos em diminuir o índice de massa corporal, temos de saber precisar o público-alvo, ou seja, o público-alvo é a população em geral do concelho de Castramarim, municípios de Castramarim, é a população desfavorecida do município de Castramarim, é, portanto, população que apresenta IMC, portanto, índice de massa corporal superior ou igual a 30 kg por metro quadrado, significa casos de obesidade, é para população com índice de massa corporal com IMC inferior a 30 kg por metro quadrado, ou seja, vamos atuar na prevenção, ou vamos atuar no tratamento destes casos de obesidade. Relativamente aqui à cláusula 3, na designação dos projetos, não sei se isto foi alterado ou se também é copy-paste do outro protocolo, em que visam, portanto, disponibilizar serviços de acompanhamento psicológico 1 dia por semana, assim como acompanhamento nutricional e atividade física adequada a cada caso. Relativamente à atividade física, e eu acompanhando os técnicos e as atividades muito bem que a Câmara dispõe, percebo que a atividade possa ser desenvolvida no pavilhão e será uma atividade de grupo. Relativamente à avaliação corporal e o seu encaminhamento do município para os outros restantes serviços, não percebo quem é que vai fazer. Outra coisa e outra questão que devemos também ter aqui definido bem neste projeto é que se o acompanhamento vai ter uma intervenção multidisciplinar individual ou em grupo. Outra questão. O projeto, portanto, disponibiliza apoio físico, nomeadamente através dos técnicos da autarquia, psicológico e nutricional, que será a psicologia, e a parte da nutricionista, que será, neste caso, partindo do princípio, técnicos credenciados que, através da Santa Casa da Misericórdia, irão exercer essa função como prestação de serviço. Primeira questão,
quem irá fazer o registro destes profissionais prestadores de saúde na entidade reguladora da saúde? Portanto, serão estes mesmos profissionais ou será da responsabilidade da instituição? Quem ficará responsável pelo arquivo dos dados gerais e clínicos recolhidos de todos os pacientes que passaram a ser pacientes destes profissionais, de uma equipa multidisciplinar? Quem irá fazer este registro e arquivar de acordo com os dados de regulação de proteção de dados que começou em vigor a partir da semana passada, 25 de maio? Nomeadamente ao valor, ficámos aqui um pouco confusos, porque isto supostamente é um protocolo anual, mas aqui em termos de pagamento de verba menciona um valor até 6.000 euros, mas conseguimos ficar na dúvida se o valor será anual, se será o valor, portanto, de 6.000 euros a contar da data a que este protocolo iria ser assinado, por exemplo, este mês ou no mês que vem, até ao dia 31 de dezembro de 2018. E, à partida, não sei se a minha colega quer acrescentar alguma coisa. Muito obrigada. Assim, não sei quem peço desculpa que não. Em relação a este protocolo, realmente o que mais uma vez nós verificamos é que é um protocolo um protocolo de consultas de combate à obesidade que não tem regulamento a acompanhar, é mais um. Portanto, fazemos os protocolos, assinamos com as instituições e depois ficamos aquém do regulamento. E o regulamento importa também aferir todas estas questões, e que nós temos aqui em declaração de voto para vos fornecer, importa que estas questões que foram focadas pela senhora vereadora Vera Martins que venham plasmadas nesse precisamente regulamento. Quero também dizer que este foi um projeto, o combate à obesidade, foi um projeto daquilo que nós consideramos a existência de articulação com o Serviço Nacional de Saúde. E porquê? Porque os casos eram identificados e são identificados por qualquer profissional da unidade de saúde que dá cobertura ao Concelho de Castro Marim e eram logo, imediatamente encaminhados para esta equipa. Havia, efetivamente, articulação com o Serviço Nacional de Saúde e é isso que nós temos vindo sempre a questionar. Inclusive até com acompanhamento, com exames complementares de diagnóstico, como sabemos, muitas vezes são necessários para uma melhor eficácia e melhor qualidade no acompanhamento destes utentes, com estas patologias. Mas quero, Sra. Vice-Presidente, deixar aqui, e quero que isto fique em ata, de que a mesma situação não se vai passar com a consulta do tabagismo. Porquê? Porque essa carece de um regulamento e ela está para vir, deverá vir agora neste mês ou no próximo, e quero dizer que os vereadores do Partido Socialista, se não houver um regulamento para a consulta do tabagismo, vamos votar contra. Porquê? Porque nós viemos sempre e várias vezes, e quando se diz que as gavetas estão abertas, e quando se diz que tudo é entregue aos senhores vereadores, não corresponde à verdade. E não corresponde porquê? Porque no anterior mandato, quer os vereadores que me acompanharam, o vereador Carlos Nóbrega, o vereador Luís Guilhermino, imensas vezes fizemos requerimentos a pedir não só a listagem dos utentes, se eram do Conselho, se não eram, e até à presente data, relatório de eficácia deste programa, e até à presente data não foi entregue. Além de que não concordamos que este programa do tabagismo seja abrangente a todas as pessoas que queiram integrar, da forma em como a medicação, há pessoas que não carecem que lhes seja fornecida gratuitamente a medicação para esta consulta do tabagismo. Portanto, se não houver um regulamento que seja previamente discutido com os vereadores da oposição para melhorarmos o documento, não temos qualquer dificuldade e afirmo já e que fique em ata que se não vier a regulamentação devida, nós vamos votar contra o programa de tabagismo. Muito obrigada. Mais alguma questão? Sim. Bem, o que me parece é que, depois das questões que foram colocadas pela vereadora Vera Martins, acho que só há uma atitude sensata, que é a de retirar o assunto da Câmara e preencher essas lacunas, responder a essas dúvidas que me parecem
perfeitamente legítimas e que, a passar o protocolo da forma como é apresentado, consubstancia um conjunto de lacunas que podem depois pôr em causa a sua execução regular, perfeita e completa. Daí que proponha isto, que isto deixa novamente aos serviços da Câmara e da Santa Casa da Misericórdia para colher alguma melhoria, porque parece-me que, de facto, há aí lacunas que são graves. Muito obrigada. O protocolo é um protocolo de âmbito geral e, como a vereadora disse, parece-lhe que é o decalque do que havia, é mesmo. Portanto, o que se pretende é continuar com o programa tal como havia e quem coordena, quem chama as pessoas ao programa até o Centro de Saúde. Existe uma ação do próprio Centro de Saúde que faz parte dessa equipa multidisciplinar. O atendimento, penso que é individual e o próprio Centro de Saúde, naquilo que negociou os seus objetivos com o ACES, tem lá mesmo esta ação como uma medida a desenvolver em parceria com a Câmara Municipal. A senhora vereadora Célia, penso que não se consegue despedir desse conhecimento, não é? Pode confirmar que é assim. Portanto, a ideia aqui é manter. É exatamente a mesma coisa, funcionava bem e, obviamente, podia ter quem não está, eu também não estava, também tive estas questões, portanto é legítimo, todas estas questões são legítimas, porque eu também as tive e também as fiz a quem esteve a acompanhar o protocolo e como é que se faz, quem é que tutela, quem vai, quem manda. Os nossos técnicos de desporto, os locais de atendimento é o Centro de Saúde e o pavilhão municipal, estão definidos, há mesmo um gabinete, penso que não sei se no Centro de Saúde... Pronto, ou é no pavilhão, mas trabalham uma equipa e que trabalham bem, quer dizer, a Câmara nem sabe que consultas fazem, como fazem, é um entendimento... como? A psicologia, segundo o Dr. Diniz, continua no Centro de Saúde. Bom, mas são... O que é importante é que é uma ação que está devidamente enquadrada nos objetivos do Centro de Saúde, da Unidade de Saúde Familiar, tem objetivos concretos, tem definido quem são os parceiros e a manter. Obviamente podemos melhorar, o protocolo é genérico, não tem todos esses pormenores dos índices de massa corporal, esses pormenores que isso está no âmbito do conhecimento técnico, que eu não tenho, portanto nem vou discutir. Quanto às freguesias, de facto, isto é um programa para o Conselho, não há discricionariedade em relação à freguesia, ainda que o programa, na altura, tivesse protocolado com a Associação Social de Freguesia de Odeleite. E quanto à questão do valor, que também é bastante pertinente, porque também a fiz, é de junho a dezembro. Portanto, é o valor correspondente assumindo que seria agora aprovado e que produziria efeitos de junho a dezembro, que é a data do término do protocolo. É verdade que na renovação, a renovação implica, considerando que isto tem um fracionamento ao mês, a renovação implica o dobro de despesa, mais ou menos, em relação ao ano. Portanto, não há motivo, não há aqui nenhuma diferença em relação ao que vinha a acontecer. Quanto à posição e ao regulamentar e sobre a posição já assumida sobre o tabagismo, eu gostava de fazer um apelo a alguma prudência, porque fazer um regulamento demora o seu tempo, isto tem que ir para discussão pública, isto há de implicar uma suspensão, isso depende de órgãos que não é só a Câmara Municipal, e quando nós queremos ter o ótimo, depois nem conseguimos ter o bom, e eu estou a antever, independentemente de concordar, porque concordo que estas coisas devem ter as regras claras, mas muitas vezes também existem normas que nós já conhecemos e sabemos qual é o princípio, e um regulamento implicará aqui uma suspensão deste acompanhamento das pessoas que estão a ser acompanhadas. Eu não sou fumadora, e já disse isto no anterior executivo, mas acho que nós devemos olhar para a obesidade e para o tabagismo como das principais causas de morte em Portugal. E ainda ontem li um artigo muito crítico sobre uma campanha do Serviço Nacional de Saúde, com um vídeo sobre uma mãe que está numa fase terminal, e é um vídeo chocante,
E eu acho que temos que passar essa mensagem chocante, de facto, porque depois também tive a oportunidade de ler um artigo do psiquiatra. Estou aqui a fazer explicação sobre o tabagismo e, por enquanto, ainda tenho essa possibilidade de falar sobre o assunto. E lia no artigo que o importante de chocar a nossa sociedade, não devemos ter uma imagem que aquilo é uma mensagem feminista, porque, de facto, as mulheres são quem mais continua a fumar em Portugal. E, portanto, outras classes hoje, na nossa geração, era chique fumar, até havia publicidade na televisão que era glamouroso fumar, mas hoje a realidade é outra. Triste, que eu não sabia, é que o número de mulheres a fumar continua a crescer e, portanto, a mensagem é forte, mas acho que também temos que seguir com essas mensagens fortes. E o tabagismo não é pelo valor da medicação, com certeza, felizmente já existe uma comparticipação pública também para esta medicação, porque há um reconhecimento, de facto, que é um problema de saúde pública, mas às vezes o queremos regulamentar para ir dar ao mesmo e suspender pode significar o retrocesso de um programa que eu acho que devemos ter essa flexibilidade, pelo menos, de num prazo considerar que havemos de fazer um regulamento. Portanto, deixo só essa nota para que não se extremem posições já neste momento e penso que esclareci, na minha opinião, não há motivo para retirar o protocolo. Senhora Vereadora, por isso é que eu trago aqui este assunto, precisamente porque temos tempo de estabelecer o regulamento. Haja vontade, porque o regulamento é tão fácil quanto isso. Porque até nós podemos trazer o regulamento da proposta. Porque há situações, eu pergunto-lhe, acha correto que uma pessoa que tem possibilidades não pague a medicação, o Champic? Acha correto? Olha, eu não acho. Se me disser que são para pessoas carenciadas, de acordo. Digo-lhe e falo na primeira pessoa, porque eu fui fumadora. Eu comecei a fumar com 12 anos. E deixei de fumar, e fumava um maço de tabaco por dia. E deixei de fumar por mim própria, quando pensei em engravidar. E até hoje deixei de fumar. Portanto, e não precisei de recorrer, mas se precisasse, felizmente que tinha dinheiro para pagar a medicação. Agora, o que eu não acho correto, e que nós tivemos, e já foi dito numa Assembleia Municipal, que oficiosamente tivemos a lista das pessoas que apareceram no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, e isso é público, e que nós vimos que eram pessoas que estavam naquela lista não pertenciam ao Conselho de Castro Marim. Havia pessoas do Conselho de Faro, no Conselho de São Brás, no Conselho de Alcotim. Será correto nós, castro-marinenses, estarmos a pagar do nosso bolso a pessoas que não são do Conselho de Castro Marim? Eu não concordo. E são estas duas questões que devem estar devidamente regulamentadas. Muito bem. Eu pergunto-lhe se acha correto sermos todos nós contribuintes a pagar os tratamentos oncológicos de quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, fruto do seu consumo do tabaco e das doenças daí decorrentes. Portanto, ou nós assumimos que isto é um problema de saúde pública de acesso generalizado ou não, mas aí já percebi que temos uma posição diferente. E também, porque também me custa sentir que tudo aquilo que nós gastamos num programa não paga o tratamento de uma pessoa. O que nós gastamos num programa num ano. Portanto, se nós conseguirmos que haja um efeito positivo na saúde de 100, temos que nos sentir felizes por esse investimento. Quanto ao número de pessoas, eu vou trazer outra vez a lista que foi lida aqui no anterior executivo, deselegantemente apresentada com os nomes, que é a tal que menciona, e que é para dizer objetivamente, então, eu lembro-me que essa lista tinha 10 pessoas e dessas 10 pessoas que foram aqui invocadas tinham morado ou correlação aqui com Castro Marim. Portanto, já que deixei essa generalidade, parece que há uma irregularidade grave, não é assim grave. Quem é de fora paga a medicação, é o princípio, e eu penso, não sendo fumadora, penso que isso também depende muito, não só da questão química, mas da questão psíquica e de um conjunto de fatores que levam ou que motivam a pessoa a ganhar força e coragem e capacidade para deixar o tabaco. Acho que não, olha, felicito-o por ter essa força natural, mas há pessoas,
por questões físicas ou químicas ou biológicas não conseguem. Portanto, nós acho que, como na obesidade, como noutras toxicodependências, isso também acontece. E, portanto, nós não devemos achar que todos devem ser iguais uns aos outros em coisas, eu pelo menos eu desconheço, e são áreas muito sensíveis, e custa muito ver as pessoas que gosto a fumar, e custa muito ver crianças a fumar, e infelizmente já vejo muitos jovens aqui à volta da escola a fumar, e portanto um dia lá terão essa coragem, se Deus quiser, pensamos nós, mas podem não ter ou pode ser tarde. Portanto, eu acho que o programa da obesidade, do tabagismo, é um programa de interesse público, e um regulamento não é assim tão simples. Tem que vir a vontade do deliberar, primeiro, depois passam 30 dias, depois há um documento, depois vai à Assembleia ou vai logo para a discussão pública. Portanto, nós estamos a falar aqui de 5 ou 6 meses, se tudo correr bem. Portanto, eu gostava de sensibilizar para essa questão. Bom, sobre o protocolo, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com uma declaração de voto, pelo que sei, não é? Quero ler? Os vereadores do Partido Socialista, face à proposta que a força maioritária do Executivo PSD apresenta, após análise rigorosa e imparcial, consideram que o protocolo relativo ao programa de combate à obesidade não se encontra explícito quanto à sua concepção e aplicação, uma vez que o mesmo carece de regulamento com enquadramento no legislado a nível municipal. Conseguinte, e para que o mesmo decorra de forma organizada e dentro da legalidade, contribuindo de forma positiva na prevenção da doença nos municípios de Castro Marim, ressaltamos que, e vou passar aqui à frente, porque são alguns dos pontos que eu já enumerei, nomeadamente a nível de objeto de protocolo, relativamente à falta de menção a quem procede à avaliação corporal, quem faz, portanto, o referido acompanhamento, o local onde vão decorrer as mesmas consultas, a nível de uma questão de legalidade, a nível de arquivo de dados e, nomeadamente, de registro na entidade reguladora de saúde, e relativamente ao valor que convenha também que estivesse mencionado, que seria só para estes meses que se procedem, neste caso, de 6 meses. De referir que os vereadores do Partido Socialista pretendem zelar pela saúde dos municípios e só um protocolo com regulamento objetivo e rigoroso permite assegurar que o mesmo seja um programa promotor de saúde, e é nisto que nós vamos nos basear sempre, um programa promotor de saúde e não de cariz populista e demagogo. Tendo em conta a importância das questões mencionadas e não definidas no contrato de programa, as vereadoras do Partido Socialista, apesar de reticentes com o mesmo, apresentamos então o nosso sentido de voto, que será a abstenção. Obrigada. Esgotada a ordem do dia, passamos ao público. Alguém quer pronunciar-se? Só favor, Sr. Cabrita. Só um momentinho. Senhor Presidente da Assembleia, Sr. Paulo Pedro. Mais alguém? Senhor Provedor, se faz favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, e antes de mais, quero dizer à senhora vereadora que não tem necessidade nenhuma de pedir desculpa, por uma razão muito simples. Quando eu peço, ou pedi, ou fiz o ofício à Câmara Municipal para poder ser ajudado na compra das camas, filo com a intenção, e julgando eu, que seria apoiado na totalidade. Ponto final. Segundo, quando eu peço qualquer subsídio é porque realmente necessito dele, e a Santa Casa de Misericórdia, por vezes, não tem possibilidades de pagar tudo aquilo que fornece, não só aos seus utentes, mas também a todo o Concelho de Castro Marim. Toda a gente sabe, eu já expliquei isso mais de uma vez, que a maior parte das camas que nós adquirirmos são para pessoas fora, ou então não utentes da Santa Casa de Misericórdia de Castro Marim. E exemplo disso é hoje mesmo, quando o provedor da Santa Casa de Misericórdia sair desta casa,
vai diretamente para São Bartolomeu entregar uma cama a um senhor que acabou de levar alta neste momento e que telefonaram-me a dizer que eu tenho que levar essa cama. Precisam urgentemente dessa cama, porque a pessoa vem sem se poder movimentar, sem andar, e então necessita de cuidados urgentes. E necessita urgentemente também dessa cama. E é isso que eu vou fazer, tal qual, como fiz ainda a semana passada, julgo que a semana passada, que também levei uma cama para os Tacões, concelho de Alcoutim, porque em Alcoutim a senhora não arranjou camas. E o miúdo tem 31 anos, sofre de uma doença cancerosa na cabeça, tem um cancro no cérebro, e então pediram-nos ajuda à Santa Casa da Misericórdia do Castro Marinho. O que eu, de imediato, e sem pedir nada a ninguém, entreguei e levei eu próprio a cama para ser montada nos Tacões em Alcoutim. Portanto, como sabem, tudo isto que nós fazemos e que estamos fazendo até aqui não diz respeito único e exclusivamente ao edifício que lá temos. É para todo o Conselho e, por vezes, por fora do Conselho. E sou eu que vou levá-las. Sou eu que faço esse trabalho e sem ganhar absolutamente nada. Eu faço de boa vontade, tal qual como aqueles que comigo trabalham, fazemos-lo todos os dias. E se calhar servimos todos os dias. Não é por causa de ser o Conselho, e eu referi-me ao Conselho de Castro Marinho, de Alcoutim, como podia referir ao Conselho de Vila Real de Santo Antônio. Faço de gosto e não deixo de fazer. E de continuar a fazê-lo enquanto puder. Quando for-me embora, outro alguém, e peço que outro alguém o possa fazer. De maneira que o que eu pedi é porque necessito, é porque realmente nós necessitamos. E não só, é porque também nós estamos sempre dispostos para ajudar no tudo que é possível para o Concelho de Castro Marinho e para o município de Castro Marinho. Eu nunca virei costas ao município de Castro Marinho, nem virei, nem viro. Sejam qual forem as consequências do subsídio. Não havendo subsídio com subsídio. Não volto as costas a ninguém. Jamais o fiz e jamais o farei. E continuarei a servir o Concelho de Castro Marinho tal qual como o venho fazendo. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Bom dia, Sra. Vice-Presidente, Srs. Vereadores, colegas administrativos e do público também. Eu tenho sempre esta obrigação de estar numa dupla função de munícipe e de Presidente da Assembleia Municipal. Por acaso agora vou falar na condição de Presidente da Assembleia Municipal. E estranhei que a Sra. Vice-Presidente tivesse considerado uma adjetivação que eu, por acaso, não esperava que me a fizesse. Eu procuro sempre, institucionalmente, ter uma relação do melhor que possa ser entre a Sra. Vereadora, o Sr. Presidente da Câmara e todo o Executivo. E não percebi essa adjetivação da deselegância de ter feito a leitura de uma relação de beneficiários do próprio tabagismo. Eu não quero falar em deselegância, porque deselegância seria e será nós pedirmos ao Executivo, ou pelo menos a quem dirige o Executivo maioritariamente, a determinada documentação a que temos direito nos termos da lei, porque a Assembleia Municipal é um órgão de acompanhamento, fiscalização e recomendação à Câmara Municipal. Tem competências definidas, tento não extravasar as competências enquanto Presidente da Assembleia Municipal, embora às vezes nem sempre assim considerem e também deselegantemente apresentem queixas-crime contra o Presidente da Assembleia Municipal. Eu nunca falei nisso, nem falo. Um dia deixo poderem falar. Mas quero dizer o seguinte, Sra. Vereadora, eu pedi várias vezes uma listagem em nome da Assembleia Municipal dos beneficiários do tabagismo, pensando eu que eventualmente, provavelmente erradamente, algumas pessoas que não são do meu concelho estivessem a beneficiar dessa entreajuda. E o que é certo é que estavam, porque chegou-me à mão uma relação, e que não é total, é uma relação parcial, de muitas pessoas, ou melhor, algumas pessoas que não são do meu concelho e que estão a beneficiar ou estiveram a beneficiar desse propósito. Eu não estou contra o propósito, nunca estive nem quero estar. Estava, sim, contra o facto de, nos termos da lei, o meu orçamento municipal é destinado aos meus cidadãos, aos meus munícipes. Não tem que vir uma pessoa de Odmir, ou de Serpa, ou de Beja, ou de Faro, a beneficiar de programas municipais. Não têm cá residência, não descontam, não têm IRS, não pagam impostos. Mas isso é apenas uma consideração minha, que pode ser até errada, na minha visão. Pode ser errada, eu não digo que não é. Mas o que eu pedi foi essa documentação que nunca foi entregue. Se calhar também foi alguma deselegância. Eu não vou falar de deselegâncias. Digo isso, mantenho, e gostaria de um dia ainda poder obter rigorosamente a listagem dos beneficiários. É só isso. Obrigado, Sr. Vereador. Muito obrigada. Sr. Paulo Pedro.
Ora, muito bom dia, obrigado. Ora bem, é sempre um prazer de vir aqui quando posso, às vezes não posso, evidentemente, exercer pronto, os meus direitos de munícipe deste Conselho de Castro-Marim. Aqui há umas 8 semanas, à volta disso, houve aqui uma exclamação ali da professora Lucinda que me chamou a atenção. Disse, cito de memória, mas não, também não será muito aproximadamente isto. O quê? 140 mil euros por 400 metros quadrados. E eu realmente chamou-me a atenção a exclamação e pensei, a senhora tem razão, realmente o preço é um bocadinho inclinado. E depois aguardei pelas explicações. O senhor vereador e ex-presidente José Estevão esclareceu que o terreno que estava a ser vendido pertencia à Câmara. E a senhora vereadora mais esclareceu que, de facto, aquilo podia ser encarado como uma primeira prestação, que eventualmente teriam que ser feitos pagamentos adicionais. Ou seja, e resumindo a situação, a Câmara adquiriu um terreno por 140 mil euros, do tamanho de 400 metros quadrados, que o ex-presidente me diz que pertencia à Câmara e que a senhora vereadora diz que se calhar ainda vai ter pagamentos adicionais. Naturalmente eu achei isto estranho. Na semana seguinte, fiz uma pergunta que a senhora vereadora teve enfim, a amabilidade de me responder, mas que, enfim, não esclareceu todas as minhas dúvidas. 15 dias depois, tive a oportunidade de voltar cá e a senhora vereadora já não respondeu à minha pergunta, fez-me remeteu-me para os contratos, para a contratação pública, que é pública, e até fez um reparo de etiqueta, digamos assim, para eu ter mencionado o nome do advogado que tratou do assunto. Isto aqui permite-me fazer 2 reparos de imediato sobre estas 2 posições da senhora vereadora, que são os seguintes. A contratação pública, na parte que está divulgada obrigatoriamente, são os esclarecimentos mínimos e obrigatórios por lei. Se nós vimos aqui fazer uma pergunta é porque queremos um pouco mais do que isso. Portanto, remeter para a contratação pública é normalmente insuficiente, como é o caso. Porque o contrato que está publicado na contratação pública diz o seguinte: deste contrato este contrato integra uma série de documentos adicionais que depois não estão lá. E, portanto, nós ficamos sem saber exatamente o que é que aquele contrato está a contratar, digamos assim. Depois, quanto à questão de etiqueta, eu tenho dificuldade em compreender porque é que uma pessoa que trabalha há mais de 30 anos para este Conselho e que já decidiu centenas de milhares de euros, para não dizer milhões, que tem a ver com este Conselho, tem que ter o seu nome resguardado de divulgação pública. Eu, por exemplo, a senhora vereadora ainda há pouco tempo fez um reparo ao vereador Mário Dias, porque havia alguns documentos que eventualmente ele ainda não teria colocado. O senhor Mário Dias está aqui há poucos meses e está numa posição que, no fundo, nem sequer é executiva, é meramente deliberativa. Não. Se uma pessoa que está faz parte do executivo, mas não tem funções executivas, se o senhor Mário Dias está obrigado a divulgar uma série de coisas da sua vida privada, eu não vejo porque é que uma pessoa que trata de milhões de euros do orçamento ao longo dos 30 e tal anos que cá está, tem que ver tem que haver questões de etiqueta à volta do seu nome. Mas, como, de qualquer das formas, realmente pronto, estas circunstâncias não são realmente as melhores para esclarecimento exaustivo de situações complexas, isso é evidente. E, portanto, existem
outras alternativas para além destas perguntas que nós fazemos aqui nestas sessões. Nomeadamente, existe uma lei, como a senhora sabe, de acesso aos documentos de públicos, que é a lei número 26 de 2016. E eu, nos termos dessa lei, com a legitimidade que essa lei me dá, faço aqui neste momento um requerimento verbal à Câmara, nos termos do número 5 desse decreto-lei e do artigo 12º desse decreto-lei também, para que me seja facultada a consulta e a eventual cópia do processo que permitiu esse pagamento. E, já agora, faço também requerimento no sentido de que me seja facultado os pagamentos que foram feitos a este senhor advogado nos últimos 10 anos e ainda também quero saber e consultar os documentos de suporte dos pagamentos a todas as IPSS que existem no Conselho nos últimos 10 anos. E é só isso. Obrigado. Muito obrigada. Alguns dos vereadores querem dizer alguma consideração? Sobre o Sr. Cabrita já não está, penso que estava a fazer alguma confusão naquilo que é o apoio que estávamos a deliberar era sobre o projeto do Polar. Era o subsídio, o que foi retirado e que nunca mais veio, foi o subsídio para as câmaras. Então eu é que fiz confusão, eu é que estou a fazer confusão. Então tinha ideia que era para o projeto do lar. E como tal também não fazia tanto sentido a intervenção que fiz sobre o assunto, porque tinha a ver interiorizei que tinha a ver com o projeto. Quanto ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, eu não mencionei a sua pessoa sobre a deselegância da apresentação dos nomes, disse que foi lido na Assembleia Municipal. Em resposta à senhora, não podemos descontextualizar e sentir só parte do problema. Em resposta à senhora vereadora, que deu a entender que são muitos os processos em que as pessoas beneficiam muito fora do Conselho, e eu disse o que disse nesse contexto. Não foi fazer um reparo sobre aquilo que fez, foi contextualizar que, de facto, já em tempos isso aconteceu, que havia muitos e fora do Conselho, e depois foi lido no nome das pessoas, e algumas até são pessoas que costumam estar aqui nas reuniões de Câmara, ou que têm alguma ligação connosco, e penso que um ou dois até lhe fez um reparo público numa própria reunião de Câmara. Portanto, não o quis mencionar, porque aí sim seria deselegante, e acho que não era o essencial da questão. O essencial da questão é que o programa destina-se às pessoas do Concelho de Castro Marim. Esse é o essencial da questão. E o programa não faz discriminação se tem ou não rendimentos sociais. Essa é outra questão que já percebi que a senhora vereadora tem aí, nesse contexto, outra posição. E quando não pagam impostos, alguns pagam impostos, até porque 65% do nosso IMI é pago por quem não reside cá, como sabe, ou mais. Quanto ao Sr. Paulo Pedro, de facto há aí alguma confusão, provavelmente porque não serei clara naquilo que digo, porque não há partes de parcelas, a escritura já foi feita, o município já adquiriu, não sei se já está registado definitivamente, mas já fez a escritura, portanto, a parcela resultou de uma série de loteamentos e que foi considerada como áreas de cedência e nunca foi inscrito como cedência para o município, em 3 processos. Portanto, esse assunto morreu, fechou, neste momento a parcela é do município, está paga, e, portanto, quanto à sua tentativa de correlação disso com a contratação pública do advogado, o que lhe disse e mantenho, no portal da contratação pública, se não está, devia estar, eu vou mandar verificar, tudo que resulta de um processo de contratação, tudo o que interessa finalmente, no contrato, na requisição, nos termos da requisição. Obviamente não está lá o processo todo, mas se o senhor faz questão de fazer esse requerimento verbalmente, irei dar seguimento a esse requerimento no enquadramento da lei que citou
e terá a disponibilidade dos documentos também de acordo com esse seu requerimento. Mas não há aqui nada de... Quanto à questão do Sr. Mário Dias estar obrigado, ele não está obrigado. Ele não está obrigado. Todos nós, os que estamos aqui na Câmara Municipal, o administrador da empresa municipal, e não sei se o Sr. Presidente da Assembleia está obrigado ou não, temos que enviar a declaração de rendimentos e patrimonial para o Tribunal Constitucional. Existe uma coisa que é o Índice de Transparência Municipal, que até é uma associação privada que todos os anos qualifica os municípios em função do seu nível de transparência, em função de 74 indicadores, penso eu, um dos quais tem a ver com a disposição pública dessa declaração de rendimentos e patrimonial. E é essa declaração pública que só está na página do município, do Presidente e da Vice-Presidente da Câmara. E como tal, nesse ponto até temos 0. Mas também é um sistema binário, ou é 0 ou é 1. Portanto, o Sr. Mário não quis dar aqui a entender que ele estaria obrigado. Penso que gostaria de esclarecer isso. Agora, não há aqui nada a esconder, mas a essência do terreno também não está nada a ver com nomes de advogados, penso eu. Portanto, eu acho que temos que separar os campos das nossas perguntas. Penso que a sua questão tem a ver claramente com a questão do terreno e quem é que representou o município em tribunal. E pronto, e foi aqui, toda a gente sabe quem foi, veio aqui à Câmara. O Diniz gostaria de falar, pediu-me e eu há pouco não vi, peço desculpa. Nuno? Muito bom dia a todos. Eu gostaria de falar em relação à questão do programa de combate à obesidade. Houve aqui dois projetos, um inicial já bastante antigo, que se reportava ao combate à obesidade, tendo em conta só uma população em idade escolar do primeiro ciclo, e aí sim tínhamos efetivamente os nossos técnicos de prescrição de atividade física. Penso que iam um dia por semana ou uma manhã por semana ao centro de saúde, e aí faziam a respectiva avaliação e davam as orientações e as respectivas prescrições de atividade física. Isso foi um primeiro projeto. Este segundo projeto, que se iniciou o ano passado, é para a população em geral, como aqui foi dito, e os técnicos de atividade física não estão já no centro de saúde, fazem a prescrição de atividade física no pavilhão municipal. Quem está no centro de saúde e quem foi ao centro de saúde e fazer essas avaliações era a nossa psicóloga, que fazia essa consulta no centro de saúde ou no pavilhão. Ia ao centro de saúde às quartas-feiras e passava lá amanhã no centro de saúde. Deixou de o fazer este ano, desde janeiro, foi quando o programa deixou de estar em atividade. Peço desculpa. E a articulação é com o centro de saúde, como está aqui no plano de ação do centro de saúde, que foi assinado em, penso que, novembro de 2017, na sua página 17, diz o seguinte: nos serviços assistenciais, atividade 2, passo a ler, consulta multidisciplinar de luta contra a obesidade, em articulação com a Câmara Municipal de Castro Marim, e iniciada em outubro de 2016 e ainda em desenvolvimento. Realizada inicialmente no centro de saúde para identificar as pessoas com este problema de saúde, assim como a abordagem de problemas médicos relacionados com sobrepeso e a respectiva avaliação dos parâmetros biométricos pela enfermagem, com posterior encaminhamento para a equipa multidisciplinar
psicólogo, nutricionista e professores de educação física e posterior marcação para reavaliação dos resultados no centro de saúde. Portanto, penso que aqui está claro. E isto é no plano de ação do Centro de Saúde, Unidade de Saúde Familiar Baez Uris, assinado em novembro de 2017. Isto por um lado. Por outro lado, em relação à questão do tabagismo, acho que há aqui duas perspectivas. Primeiro, em relação à medicação e ao pagamento da medicação, não se está a fazê-lo desde uma perspectiva social, está-se a fazê-lo desde uma perspectiva médica, porque é encarado o problema como uma dependência e, como tal, desde essa abordagem, é que se paga a medicação. Não é por a pessoa ser carenciada ou não ser carenciada. Imaginem o que seria os toxicodependentes a pagarem metadona. Aqueles que têm capacidade de pagarem para receber a metadona. E imaginem qual seria depois o grau de eficácia e eficiência desse tratamento. Portanto, aqui a perspectiva é idêntica, a abordagem é essa. E em relação a isso, também o Centro de Saúde de Castro Marim, aqui na mesma página 17, diz o seguinte: consultas de cessação tabágica realizadas por equipa médica, Dr. Julián Figueiroa, e de enfermagem, enfermeiro João Luís Anjos, com formação na área para realizar em horário pós-laboral e remunerado como horas extraordinárias, 2 horas semanais, e registros das consultas no suporte informático S-Clínico. É o que diz aqui. Ok. Digamos que nos últimos meses têm sido encaminhados para a Câmara Municipal inúmeras situações para serem feito o acompanhamento da consulta, não é, antitabágica na Câmara Municipal. Muito obrigada, Dinis. Chegou aqui o Pedro Tavares, que não sei se vai fazer alguma intervenção sobre o que aconteceu na reunião, mas irei passar-lhe a palavra, se bem que já estávamos mesmo a fechar. Não está habituado a que a reunião corra tão rápido? Não quer dizer que não estou vivo. Está vivo, então? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero dizer a todos que ainda estou vivo. Então porquê? Porque, supostamente, na ausência do Mário, deveria ser eu a substituí-lo. Não sei, eu estou cá. Toda a gente me está a ver. Estou vivo. E é só para dizer que estou vivo. Epá, eu não sei quais são os procedimentos, mas mesmo que tivessem dito que eu não estava cá, deviam ter falado comigo. Estive. Mas, epá, eu não sei quais são os procedimentos Não, é no contexto, porque eu cheguei à escola, fui dar aulas, normalmente, como faço. Eu perguntei, mas pensava que estavas doente ou qualquer coisa, porque como não vimos o Mário na reunião, pessoas que estiveram aqui já saíram. Não vimos o Mário, estava a Vera, pensei que estivesses doente ou tivesse acontecido alguma coisa. Portanto, isto é também para as pessoas que me conhecem não ficarem preocupadas. Vou ficar aqui, portanto, eu estou bem de saúde, estou vivo e não compreendo o que se passou. Isto é porque é tudo muito estranho. É? Não, é um prazer ser substituído sempre por uma pessoa bonita. Pedro, eu vou apelar então à sua compreensão, que não tendo sido substituído nos termos legais, para não colocar em causa, sei que vai assumir todas as deliberações assumidas na Câmara. Eu assumo o que vocês quiserem. Obrigada. Eu sei que é uma pessoa que fará para que isso assim seja. Depreendo. Com certeza. Agora, fico muito surpreendido porque eu sinto-me bem, sinto-me com saúde, sinto-me mentalmente ainda capaz de estar aqui e, de repente, as pessoas pensam que eu morri ou desapareci, mas estou aqui. Isso é para descansar também os meus familiares ou alguém que possa pensar que me aconteceu alguma coisa. Muito obrigada. Portanto, não fiquei enguerrando, fui dar aulas às 8h30, disseram-me isto e eu venho cá realmente confirmar, porque nem acreditei, mas realmente confirma-se, porque é tudo. Muito obrigada. E houve pessoas que realmente gostaram de me ter aqui presente, foram logo correndo avisar o Zé. Eu gosto disso.
Ou então ficaram surpreendidas por eu não estar aqui. Podem ter ficado tristes com a minha ausência. Há várias leituras. Pronto, é só esse. E espero que isto não se repita, porque pronto, as pessoas há uma ordem, há uma hierarquia, há normas, e quando se fala tanto em seguir as regras, em cumprir legalmente o que está estipulado, portanto é bom que se aplique a tudo. É só. Muito obrigada, peço desculpa, Pedro, obrigado pelo esclarecimento. Eu até pensei que o Pedro vinha com pressa para falar sobre a petição, a nossa presença hoje às 7, que também fiz esse repto. Não sei se alguém quer falar, por favor. Portanto, em relação ao Dr. Diniz, eu quero dizer, não sei se não esteve atento, é que eu comecei precisamente a falar sobre o programa de obesidade, precisamente da verdadeira articulação que existia com o Centro de Saúde. Portanto, eu comecei a intervenção referindo que tinha era um programa, este sim, em verdadeira articulação com o Centro de Saúde. Portanto, a explicação é sempre oportuna, mas resta que fique bem ciente que era em articulação com o Centro de Saúde. Depois, em relação à situação do tabagismo e a comparação que é feita com a toxicodependência e a comparação que é feita com as consultas que são efetuadas, porque há consultas do tabagismo, como disse muito bem, e do conhecimento público, que são feitas na unidade de saúde familiar e que as pessoas são encaminhadas porque esta medicação está para toda a gente e, havendo essa medicação para toda a gente, é claro que as pessoas são encaminhadas para a medicação, mas a consulta médico e enfermeiro é feito com os procedimentos no centro de saúde. Portanto, depois quero dizer uma coisa, é assim, Pedro, peço imensa desculpa por esse lapso, mas quero-te dizer aqui publicamente que eu pensei que tu viesses com o Sr. Presidente da Câmara. Portanto, essa foi o que nos foi dito, foi o que nos foi referido, que tu tinhas ido a Guérande na comitiva e o Sr. Presidente hoje não estava e eu supus que tu não estavas. Aliás, também devias, e peço desculpa, mas também devias ter tido o cuidado de dizer que estavas ausente por X dias e eu assim tinha-te convocado. E isso é uma questão que eu não vou focar mais aqui, isso é uma questão interna dos senhores vereadores e que eu tenho todo o prazer de discutir contigo fora da reunião de Câmara. E também digo que foi uma situação que surgiu com o vereador Mário imediata, e eu sempre pensei, e aqui com toda a minha convicção, com toda a minha transparência e com toda a minha responsabilidade, tu estavas em Guérande. E foi precisamente por isso que não foste convocado. Só, apenas e simplesmente por isso. E ainda bem que estás cá, ainda bem que voltas à luta, ainda bem que estás apto para substituir depois o Sr. Vereador ou eu no meu impedimento. Vera, por favor. Relativamente ao Dr. Diniz, regressando ao programa de combate à obesidade, é assim, em outubro de 2016, quando realmente o programa tinha uma colaboração com o Centro de Saúde, tudo funcionou bem, pelo menos era isso que eu interpretava. Agora nós temos que ser convictos de algo e não podemos ocultar, porque é público. Há muito tempo que isto não funciona bem e não funciona com a articulação do Centro de Saúde. Aliás, se isto funcionasse com a articulação do Centro de Saúde, ainda teria a consulta de psicologia lá, portanto não havia necessidade de a autarquia, através da Associação de Bem-Estar do Adelaide, ter feito, portanto, o contrato a essa profissional, porque podiam perfeitamente ter usado o psicólogo que afeta ao Centro de Saúde, imediatamente a nível da ARS, portanto, do Sotavento, e também da nutricionista. Portanto, nós temos que ter consciência que a administração pública tem tanto psicóloga como, portanto, nutricionista neste momento. Portanto, à partida, nós sabemos que este protocolo em colaboração com o Centro de Saúde funcionou bem, mas nos últimos tempos já não funcionava. E as consultas tanto decorriam como no pavilhão, porque a mim chegaram-me a dizer que iriam à consulta de nutrição ao pavilhão. Portanto, nunca ninguém me disse ter ido a uma consulta de nutrição ao Centro de Saúde. Psicologia, sim. Nutrição, não. Agora, a minha questão foi colocar-me, considerando que a instituição de Santa Casa de Misericórdia também tem excelentes instalações, se essas consultas iriam ser, portanto, a nível de Santa Casa de Misericórdia. É só essa questão. Muito obrigada. Sr. Vereador, José Estevães tinha dito que gostaria de falar? Não? Equivoquei.
Antes de retomar isto, só porque é uma situação excepcional e o Dinis também pediu por causa da questão do combate à obesidade, eu gostava de dizer uma coisa. Vera, não funciona, a psicóloga não está ao serviço e a nutricionista também não, porque isso integrava o protocolo da Unidade Móvel de Saúde. E como foi reprovado, não havia modo de pagar a esses técnicos, é por isso só. Porque o programa funcionava bem, é para funcionar da mesma maneira, melhorar o que se pode, mas é para funcionar no mínimo conforme funcionava, e se era bem, se faz uma avaliação de que era bem, é para ser bem, para melhorar naquilo que for possível. E também sabemos que, e há uma estreita articulação, o Executivo nem se envolve nessa relação dos técnicos de saúde, desporto e psicólogo e nutricionista. Há uma estreita articulação, simplesmente temos conhecimento do número de pessoas, nem acompanhamos quem somos nós para estar a acompanhar as fichas clínicas dessas pessoas que estão a ser acompanhadas, é por isso. Portanto, desde janeiro, anteriormente também a psicóloga também teve licença de maternidade, também é legítimo, portanto há aí um conjunto de fatores, mas o programa é para funcionar no mesmo, tal e qual como funcionava, tal e qual como foi montado, tal e qual, com a independência que lhe é devida, porque também não temos que estar aqui a acompanhar os processos. Eu pelo menos nunca vi, não sei os nomes, exceto as pessoas que se manifestam publicamente, não conheço ninguém, não conheço o registro de pessoas que frequentam o programa, que é uma regestão, centro de saúde, unidade de Educação, Ação Social e Desporto e estes serviços externos através da associação, porque estas pessoas são contratadas por serviços externos, não fazem parte do quadro da Câmara. Dinis, por favor, há mais algum esclarecimento? Sim, é só nessa linha que ficou acordado entre a ARS, a SEG e o município que nós iríamos suportar os custos com o psicólogo e a nutricionista para aligeirar o processo e o procedimento da consulta. E ficou nessa reunião conjunta que houve que as consultas de psicologia, eu não falei aqui em nutrição, falei em psicologia, as consultas de psicologia que seriam no centro de saúde, como foram sempre, até finais do ano de 2017. Deixaram de acontecer em janeiro de 2018, pelo motivo que a sua vereadora Filomena acabou de apresentar, porque não tínhamos forma de suportar esses encargos, porque este programa estava apenso ao programa da Unidade Móvel de Saúde, num protocolo comum que era com a associação, a ASFO, que era de promoção da saúde. E por essa razão é que deixaram de acontecer as consultas de obesidade, de psicologia e de nutrição. As de nutrição sempre foram no pavilhão, sempre. E quando diz que funcionou bem, funcionou, mas funcionou nestes moldes. E é nos moldes que estamos a propor que continua a funcionar. Não há alteração de funcionamento. E quanto ao que diz, o que foi aí à Câmara foi um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia. Não foi um plano de ação do programa de combate à obesidade. Portanto, é que esses detalhes não aparecem no protocolo, porque, a meu ver, não têm que aparecer. Isso tem que ver com uma relação entre o município e a Santa Casa para contratualizar, de alguma forma, esses serviços. Pronto, muito obrigada, Dinis. Pedro, pedia que também fosse rápido, por favor. Relativamente a este ponto, eu não estou zangado com ninguém, nem aborrecido, mas há aqui uma subversão das ideias, não é? Portanto, eu estive fora sábado e domingo, a Celana agora disse que o Mário estava para vir à reunião, portanto, eu não tenho que avisar ninguém que estou fora sábado e domingo se o número 2 está para vir à reunião. Portanto, estamos a subverter a ordem das coisas. Portanto, eu agora, cada vez que vou sair, eu como suplente é que vou avisar, olha que eu não estou. Não, tem que ser ao contrário. Portanto, se foi uma coisa, como disseste, última hora, que o Mário não pôde vir, eu não vou andar a dizer, olha, atenção, se o Mário não vier, eu não estou cá. Não. Portanto, subvertemos as coisas. Portanto, eu é que tenho que ser avisado. Se o número 2 não puder vir, portanto, não vamos subverter as coisas. Não sei eu que tenho que andar a avisar. Portanto, não é um suplente que vai andar a dizer, atenção que eu não estou cá, se o 2 faltar, avisa. Não é nada disso. Depois,
portanto, não vamos subverter a ordem das coisas. Portanto, não tem que ser eu a avisar. Eu tenho que ser avisado, e se eu não puder, digo, também não estou. E depois outra coisa interessante, estar de volta à luta também é uma coisa muito interessante, porque se alguém esteve na luta durante a campanha com toda a garra, com toda a força, uma dessas pessoas fui eu. E ninguém pode negar. As pessoas que acompanharam a campanha sabem que eu dei tudo e fui além das minhas capacidades humanas até. Portanto, eu nunca saí da luta. E para mim a luta é lutar pelo bem-estar de todos. E por isso eu estou na luta. Pela política positiva, construtiva, eu estou na luta. Ainda hoje começaram as obras na 125, porque estamos na luta. Ainda fui a guerra antes de estabelecer um protocolo de literatura e cultural, porque estamos na luta. Isto é que é a luta. A luta é assim que se faz. Não é estar só sentado numa cadeira que se luta. A luta é todos os dias, é na rua, é onde nós pudermos lutar. E lutar sempre pelo bem-estar de todos. Isso, para mim, é luta. Muito obrigada. Eu agora vou fazer uma graça. Senhor Presidente, desculpe, pensava que não estava. Estou a brincar. Estou a brincar agora. Damos por encerrada a reunião. Votos de uma boa semana. E peço desculpa, a leitura da minuta da ata. Fernanda, por favor. Foram aprovados por unanimidade. O ponto 11, que é a abertura do procedimento concursal um assistente técnico para o ASUM, foi aprovado por maioria, registrou-se 4 votos a favor e uma abstenção do Sr. Vereador José Esteves. Ponto 12, 13, 14, 15 foram aprovados por unanimidade. Ponto 16, Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Castro Marim, representantes do município de ratificação. A Câmara deliberou por maioria reprovar a proposta. Registaram-se 2 votos a favor da Sra. Vice-Presidente, do Sr. Vereador Vitor Rosa, e 3 votos contra dos Sr. Vereadores Célia Brito, José Esteves e Vera Martins. Ponto 17, protocolo entre o município de Castro Marim e a Santa Casa da Misericórdia de Castro Marim de combate à obesidade. A Câmara deliberou por maioria a aprovar a proposta. Foi entregue uma declaração de voto pelos Srs. Vereadores do PS, que vai ficar a pensar por ela fazendo parte do programa. Muito obrigada. No início da redação, uma questão de concordância verbal, não deverá ser o ponto, mas os pontos. Foi como não tem a ver com o texto, tem a ver com como foi apresentado, não é? O início da redação. Disseste o ponto e são os pontos. Não, ela aglutinou no que disse. Não leu. Eu não li, eu li o ponto número 1. Aglutinou. Muito obrigada. Damos por encerrada a sessão.